Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Mais um dia de videoaula com o resumo das técnicas e o resultado dos day trades usando a metodologia 20 Follow Expert. Day trade na Vale 5, dia 19/11 de 2012. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber 2 videoaulas todos os dias com o resumo e os segredos de nossas técnicas. Se cadastre por este link aqui em nosso site. Se cadastre pelo Facebook, Twitter ou pelo YouTube. Bom pessoal, então, no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que nós operamos day trade, primeiro determinamos a tendência do mercado, acima da média 377, que é essa média cinza, a tendência é de alta. Então vamos operar comprado sempre. E além de estar na tendência de alta, a gente tem os pontos de entrada operacional aqui na média 89 e na média 377. Tá ok? Então aqui nesse caso, aqui a gente tem o preço então próximo da média 89. Só que aqui fez um sinal de compra clássico do Trade System, porém o preço está abaixo da 89 aqui, então não dá para fazer nada, certo? Então foi um sinal ambíguo, certo? Não deu para fazer nada aqui. Aqui quase deu um sinal. Esse sinal aqui, certo? Esse aqui no caso foi um sinal então que a gente pegou, certo? Que estava próximo da média 89, estava um pouquinho 2 centavos de diferença, mas estava próximo da 89, então a gente decidiu entrar. A gente entrou no rompimento da máxima desse candle e 1 centavo abaixo da mínima a gente colocou o stop, que é o sinal clássico da nossa metodologia. Uma das partes dos sinais clássicos da nossa metodologia, porque tem algumas variações do sinal também. 35,19, 35,15 foi o nosso stop. Então a gente estava com um stop pequenininho de 4 centavos. A gente fez o processo de alavancagem inteligente para 5.100 ações, onde nós estaríamos perdendo 0,3% exatamente, mas se ganhássemos, ganharíamos quase 1%, tá? Praticamente aí de lucro. Então o processo de alavancagem inteligente nos permite alavancar sem aumentar o risco, que é o manejo de risco de 0,3%. Lembrando que todos os riscos, todas essas quantidades de ações foram calculadas em 2 segundos e usado o método de contingência para entrar na operação. Ou seja, quando não dava tempo de usar o start de compra, a gente entrava a mercado. Tá? Que o manejo de risco veloz é composto por técnicas de contingência das boletas, usando boletas, e também usando técnicas de cálculos veloz para calcular o manejo de risco veloz. Então calculei precisamente 5.600. Eu não vim na planilha e coloquei os dados. Eu simplesmente entrei usando a técnica de manejo de risco veloz. Tá? Só que aqui eu tive que entrar a mercado. Certo? Mas eu consegui entrar pelo preço correto. Só que eu tomei stop logo em seguida. Então nessa operação a gente perdeu 0,3% sobre 100% do capital. Segunda tentativa. Tivemos esse sinal de compra próximo da média 377, tá? No rompimento da máxima desse candle está próximo da 377. Aqui a gente tem 2 centavos de diferença, então a gente pode estar trabalhando com 2 centavos porque o cálculo da média móvel 377, principalmente em qualquer plataforma gráfica, levando em consideração o histórico do papel, ela não calcula com precisão. Por isso que a gente tem que levar em consideração esses 2 centavos aqui de diferença. Então, fiz a entrada operacional no rompimento da máxima desse candle, 1 centavo abaixo da mínima, eu coloquei o stop loss. Então, a gente ficou aí com 35,04, 34,98, o manejo de risco veloz que foi calculado em segundos, tá, de cabeça, e a gente conseguiu entrar pelo start de compra nessa operação, que deu 3.700 ações no total. Também, logo em seguida nós perdemos aí 0,3%. Ah, Leandro, esse candle gigante estava próximo estava na 377, podia entrar? Não, porque existe uma particularidade. A gente tem a maioria do corpo do candle abaixo do 377 e a minoria do percentual dos corpos dos candles acima da média 377. A maior parte do candle está abaixo do 377. A ambiguidade está mais para pressão de venda do que para pressão de compra. Eu não comprei, certo? Daí quando o preço foi fazer um topo de fundos ascendentes e subiu acima da 89, quando fez este sinal aqui nesse martelo, certo? Foi a outra entrada operacional pelo Trade System. No rompimento da máxima do martelo eu entrei e 1 centavo abaixo da mínima do martelo coloquei o stop.
Calculei o manejo de risco veloz que deu 2.900 ações, que é praticamente todo o meu capital, né? Falava que só 100 ações praticamente. 35,18 a 35,19 o stop loss. 35,18 a compra. O que aconteceu, pessoal? Então aqui a gente pôde aplicar a regra do break-even para zerar o risco da operação. O que é isso? Quando o mercado ele faz uma onda em relação ao seu ponto de entrada, que a retração de 61,8 de FIBO fica depois do sinal de compra. Então, calma aí, vamos lá. 61,8 da retração de FIBO está depois da entrada operacional. Então eu zerei o risco, coloquei um centavo acima do ponto de entrada operacional, porque existem estatísticas que defendem a ideia de zerar o risco da operação quando o 61,8 está depois. Então, fiquei praticamente no 0 a 0 porque o preço voltou, não teve nenhum fundo confirmado para proteger o lucro aqui e eu estopei, coloquei a 35,19, zerei com um pequeno prejuízo sim, porque tem as taxas e emolumentos para pagar, certo? Bom, depois desse caso, o preço voltou. Aqui eu estava esperando também para entrar de novo na média 8,9. Bom, são 3 tentativas, Leandro. Você já fez 3, você não disse que entra 3 vezes? Mas acontece que essa operação terceira foi praticamente anulada. Então, quando você zera o risco da operação e é estopado com o risco zerado, entre aspas, porque você tem que pagar as taxas e emolumentos também. Mas você vai ter um pequeno prejuízo mesmo. Então, praticamente é tolerável você aceitar como se fosse um 0 a 0. E, consequentemente, eu zerei essa operação. Então, eu posso, se eu perdi nessa operação, posso tentar de novo. Se eu tivesse feito a primeira e a segunda e tivesse zerado o risco nas operações, são 2 operações nulas, porque eu zerei o risco na operação. Então, posso tentar mais 3 vezes. Posso fazer mais 3 tentativas. Então, são 3 tentativas onde eu só vou parar quando eu terminar no prejuízo, nas 3 tentativas. Se eu terminei no lucro acima de 0,5%, eu paro de operar. Mesmo se for na primeira tentativa ou na segunda, não importa. Agora, nesses casos, principalmente nesse último caso que a gente fez essa operação aqui, que zeramos o risco, então aumentei a tentativa, decidi tentar mais uma vez, certo? E foi um sinal de compra aqui. Eu tenho esse candle aqui que não está tão próximo da média 377. Agora, esse aqui tá legal porque está com 2 centavos de diferença da média 377. Então, nesse candle grandão que eu já considerei o candle do sinal. Ele não teve sua máxima rompida. Ele não foi o primeiro a ter sua máxima rompida depois do posicionamento dele na média 377. A gente teve outro candle, que foi esse doji Pernalta aqui, certo? Que não fez nova mínima em relação a esse candle, tá? E fez o rompimento da máxima dele, certo? Então eu entrei no rompimento da máxima do doji, porém coloquei o stop nesse candle porque ele foi o primeiro candle que bateu na média 377. E ficou assim, primeiro alavancagem inteligente 3.700 ações, calculado de cabeça e foi feito pelo start de compra e entrada, felizmente. Porque o ideal é entrar pelo start de compra, que é um negócio mais automático e mais seguro, tá? Então deu certo, deu tempo de preencher o start, fazer tudo certinho. Entramos precisamente com 3.700. 35,11 comprado, 35,05 que foi o stop loss. E o que acontece? Então fui seguindo a tendência, certo? Deu para zerar o risco nessa operação porque fez essa onda gigante. Então retração no FIBO, fazendo a retração de FIBO a gente conseguiu zerar o risco da operação. E à medida que vai fazendo os fundos confirmados dos pivôs, eu vou protegendo o lucro, certo? Protegi o lucro aqui. E o último fundo confirmado foi esse, um dos últimos fundos confirmados foi esse. E depois fez esse fundo confirmado aqui, tá? E eu decidi colocar meu stop loss aqui, nesse fundo confirmado, que deu 35,30. E, consequentemente, eu saí a 35,30, porque o preço voltou tudo, certo? E, atualmente, o preço está visando a corrigir na média 377. Lembra que eu falei, ó, faço 3 tentativas, né? Daí, se nas 3 tentativas eu tive ou prejuízo ou lucro, mas são 3 tentativas que não teve risco zerado. Então eu paro de operar nas 3 tentativas. Se eu tive, por exemplo, agora eu tive puro, né? Eu tive R$617 de lucro para 303 de prejuízo, mais 306, mais 42 de prejuízo aqui. Isso é aproximado porque, como eu opero com volume de 100 mil, 200 mil, com alavancagem, então tem as taxas e emolumentos e também tem o principal. Temos
a execução das ordens em determinados preços. Não executou todas as ordens exatamente nesses valores. Mas a maioria das ordens foi executada nesses valores. Então coloquei a maior quantidade, porque senão eu vou ter que colocar um monte de linhas aqui, vai ficar difícil tanto para ensinar como para eu fazer. Então foi isso aí que aconteceu. E a gente teve um pequeno prejuízo de 0,04%, realmente uma mixaria. Então eu diria que o dia foi ganho hoje. Porque eu fiz as 3 tentativas, anulei a terceira tentativa zerando o risco, fiz a quarta, acertei. Agora, se eu tivesse feito de novo, operado de novo, teria tomado stop. Entendeu? Eu teria tomado outro stop aqui, eu já teria aumentado o meu prejuízo. Então aquele negócio, pessoal, é estatística, frequência afeta no manejo de risco, é 3 tentativas só que eu faço, ponto final. No final do mês, o que importa é que eu vou terminar, possivelmente, com alta probabilidade, 3% a 5% ao mês ou muito mais. Tá? Isso aí já está comprovado no YouTube, certo? Então é o que eu vou estar realizando aqui para estar executando o trade system com disciplina e executando a frequência correta. Lembrando que essa estratégia é para day trade, o manejo de risco é para day trade. Para swing trade, para position trade, essas estratégias não servem. Tá? E é até perigoso você executar isso no swing trade, porque a frequência é diferente, o risco é diferente. Então, no curso Trader Profissional Avançado, a gente revela todos os segredos do swing trade e position trading. Psicologia do trader. Quanto menos você perder por operação, menor é o abalo psicológico. Então, pessoal, por que eu também escolho manejos de risco pequenos? Não adianta escolher manejo de risco, por exemplo. Eu posso otimizar meu manejo de risco para perder uma mixaria, colocando ele para 0,10%, mas eu vou ter que entrar com uma mixaria e vou ganhar uma mixaria. Então não adianta eu perder uma mixaria e ganhar uma mixaria. Não vou ganhar nada com isso. Então tem que ter um manejo de risco que o prejuízo que você vai ter por operação não vai te dar abalos psicológicos significativos. Para dizer a verdade, você pode ser fio e calculista mesmo tendo um prejuízo grande, mas a tendência, de acordo com o nosso instinto humano, nossos instintos humanos, vai alertar você e vai levar você a ficar com medo, vai levar você a hesitar e você vai perder dinheiro na bolsa de valores. Então não adianta você super alavancar e ter um risco gigante. Se você perde consequentemente várias vezes, inevitavelmente, principalmente se você não tem um psicológico bom e uma boa blindagem psicológica contra esse tipo de armadilha do mercado, você vai ficar com medo, vai hesitar e não vai conseguir operar. E quando der a operação vencedora, por exemplo, teve uma operação, foi a última operação, foi vencedora, embora a gente não conseguiu maximizar o lucro. Não conseguimos alavancar muito também. Mas a gente terminou quanto? Terminamos aí com lucro, com pequeníssimo prejuízo. Foi praticamente uma vitória hoje que a gente conseguiu, certo? Mas por que isso é possível? Porque eu perco por operação sempre 0,3%. Quando eu ganho muito mais, certo? E quando eu acerto na primeira vez, eu paro, porque ao longo do dia, o mercado pode tirar todo esse lucro de você. Então, utilizando essa estratégia envolvendo a frequência e esse risco pequenininho, psicologicamente eu sou inabalável. Então, eu consigo executar meu sistema com disciplina e plenamente. Então, pessoal, esse é o recado que eu dou para vocês. Vocês querem usar um trade system, qualquer outra estratégia, é importante que você faça um manejo de risco, que o prejuízo seja pequeno. Para day trade, 0,3%. Imagina, com 100 mil reais, você perde 300 reais por operação. Quando você perde, mas quando você ganha 1.500, 2 mil reais. Então, além de você ter várias oportunidades, várias tentativas para fazer o seu trade, para fazer seu dinheiro todo mês, você ainda vai perder pouco por operação. E mesmo quando você alavanca, daí já vem o manejo de risco inteligente, a alavancagem inteligente, que você tem que aprender no nosso curso Trader Profissional Avançado, que é o que a gente ensina, que é o grande segredo do nosso gerenciamento de risco. Então, pessoal, essa é a videoaula de hoje. Essa é a parte de psicologia do trade, para vocês desenvolverem estratégias envolvendo pequenos prejuízos por operação, para ganhar muito. Quando eu erro, eu perco pouco. Quando eu ganho muito. Essa é a estratégia de George Soros, de Warren Buffett e minha também, que eu modelei deles. Essa estratégia comportamental que todo trader profissional tem. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.